Então, a falar do noticiário político e da situação do Brasil, e para isso nós recebemos agora a cientista política e professora universitária Mayra Goulart. Seja bem-vinda, um bom dia. Bom dia a todos. Mayra, gostaria primeiro que você falasse um pouquinho do balanço que se faz dos atos que aconteceram no domingo em Brasília e das atitudes tomadas até agora em relação a quem financiou e a quem esteve nesses atos, as prisões que a gente viu, de tudo o que aconteceu até agora. É um momento muito intenso na história política do Brasil, mas a gente está observando uma reação à altura das instituições, na penalização daqueles que são envolvidos, mas também acho interessante salientar, né, uma união de diferentes forças políticas, de diferentes espectros ideológicos em defesa da democracia, né? Comunhão não só dentro do espaço político, mas também na sociedade civil. As manifestações de ontem deixaram isso bem claro, em defesa da democracia, mostrando que a democracia é algo importante para a população brasileira. Bom, Mayra, para essa entrevista a gente conta também com o nosso comentarista Diogo Schelp. Sua pergunta, Diogo. Professora, bom dia. O interventor federal, aquele que foi o Capelli, que foi indicado para a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, acusa o ex-secretário do Distrito Federal, Anderson Torres, que foi ministro da Justiça de Bolsonaro, de sabotagem. Ele diz que Anderson Torres assumiu a secretaria no dia 2 de janeiro, um dia depois da posse. Na posse não houve problema nenhum na questão da segurança. Exonerou toda a equipe de segurança, o secretariado de segurança pública do Distrito Federal e foi viajar. Então, é possível confirmar isso, se isso seria de fato uma sabotagem, quer dizer, uma iniciativa proposital para desmobilizar, então, a hierarquia da segurança pública no Distrito Federal? Bem, primeiro eu quero salientar que a escolha de Anderson Torres, ela é uma escolha, para dizer o mínimo, inadequada, tendo em vista o contexto em que ele estava sendo inserido, que é um contexto de transição de governo, uma transição marcada por uma postura pouco republicana por parte do atual mandatário, do então mandatário. O então mandatário, em vez de cumprir com o rito democrático, que não é só um ritual, mas é um momento em que você reforça, você estreita, você atualiza os vínculos institucionais da República. Então, num contexto em que a transição de poder estava sendo marcada por essa ameaça, e é uma ameaça sim, você não prestar a devida reverência aos ritos políticos do país, político-institucionais, abre espaço para uma ambiguidade, para um ambiente de incerteza que coloca risco a essa institucionalidade. Então, a escolha de Anderson Torres foi inadequada, tendo em vista esse contexto que a gente está discutindo. Professora, a gente viu há pouco o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falando que não se pode confundir pacificação com leniência. Que lição a gente pode tirar da maneira como vem sendo conduzida, como vem sendo punidos essas pessoas e esses financiadores que atentaram contra os atos democráticos em Brasília no domingo? Olha, eu achei a fala do Pacheco sensacional, porque ele chama atenção, quando ele fala de pacificação, por uma proposta importante para o atual governo, que é governar para todos, governar num registro de harmonia social para todos os brasileiros, superando esse discurso de divisão nacional que vigorou nos últimos 4 anos. Então, diante disso, e esses eventos poderiam ameaçar esse clima de pacificação, o que Pacheco vem é reforçar a ideia de que eles não vão abalar essa proposta do atual governo e das instituições de maneira geral, de governar para todos, de restaurar um ambiente de paz e harmonia social. Isso não significa não punir aqueles que cometeram um crime e daqueles mais graves, que é um crime de golpe de Estado, um crime que ameaça a continuidade das instituições republicanas, porque é disso que se trata. Essa instabilidade, ela tem um efeito muito disruptivo, que é criar um ambiente no qual você não tem
previsibilidade institucional. Daí a importância de dizer, não, esse país aqui, ele tem instituições sólidas e aqueles que atentam contra elas vão ser devidamente punidas, não numa sanha revanchista, mas apenas em respeito às instituições que existem. Diogo? Professora, diante da reunião que a gente viu dos governadores com o presidente, diante de manifestações, inclusive de políticos da direita contra os atos de vandalismo, é possível dizer que os riscos à democracia foram definitivamente afastados ou não? E se não, de onde eles ainda podem vir? Perfeita a sua pergunta. O que esses eventos demonstram é uma aliança, uma contratarefa, uma comunhão de executivo, legislativo e judiciário para proteger a institucionalidade democrático-liberal, né? Proteger as instituições de quaisquer ameaças, para que esse carro, né, que é a democracia brasileira, continue na sua marcha sem ter obstáculos. Nesse sentido, de onde podem vir as ameaças, né? As ameaças podem vir de setores da sociedade civil, elites econômicas que financiam e segmentos sociais que servem, né, de bucha de canhão para essas irrupções disruptivas dos marcos institucionais. Daí a importância de se buscar os financiadores desses eventos para tentar sufocar esse financiamento de crimes. A gente está falando novamente de crimes. Bom, professora Mayra Goulart, professora universitária, obrigada pela sua entrevista, nosso tempo está curto, obrigada, um bom dia para a senhora e já agradeço ao Diogo também pela parceria aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Eu que agradeço e desejo um bom dia a todos.